mais velho do que Matusalém. Desafios e revoluções para uma vida além do imaginável. Capítulo 3. Uma nova sociedade. Uma das áreas que mais seria afetada por uma população que vive centenas de anos é a estrutura familiar. Hoje, as famílias seguem um ciclo relativamente previsível, com gerações que se sucedem ao longo de décadas, onde pais criam filhos, que por sua vez se tornam pais, e assim por diante. Em uma sociedade onde as pessoas podem viver por séculos, essa estrutura tradicional seria radicalmente transformada. A longevidade extrema introduz uma série de questões sobre as relações intergeracionais, o papel dos membros da família e como lidar com uma dinâmica familiar onde várias gerações de avós, pais, filhos e netos coexistem ao mesmo tempo. O colapso do ciclo tradicional de gerações. No mundo atual, a dinâmica familiar geralmente é marcada por um ciclo claro de nascimento, criação, envelhecimento e morte. Os avós tendem a viver durante a infância e juventude dos netos, proporcionando uma conexão intergeracional, mas com o passar do tempo, as gerações mais velhas desaparecem, abrindo espaço para que os mais jovens assumam o papel central. Esse ciclo gera um equilíbrio onde as responsabilidades familiares se distribuem de forma relativamente previsível. Em um cenário de longevidade extrema, no entanto, esse ciclo geracional tradicional se desmantelaria. Com a possibilidade de viver por centenas de anos, várias gerações poderiam coexistir simultaneamente por longos períodos. Por exemplo, um indivíduo poderia viver o suficiente para ver seus tataranetos crescerem, ou até mesmo para presenciar múltiplas gerações de descendentes ao mesmo tempo. Isso alteraria profundamente a estrutura familiar, criando dinâmicas complexas e até inéditas em termos de convivência entre gerações. O papel das gerações mais velhas. A presença prolongada de múltiplas gerações de avós e bisavós poderia impactar as dinâmicas de poder e tomada de decisões dentro das famílias. Em uma sociedade onde as pessoas vivem por séculos, os mais velhos, que tradicionalmente têm o papel de cuidadores e conselheiros, poderiam continuar desempenhando essas funções por muito mais tempo. No entanto, isso também poderia resultar em uma concentração de poder familiar nas mãos dos mais velhos, já que eles teriam muito mais experiência e possivelmente mais recursos acumulados ao longo de sua vida prolongada. Esse desequilíbrio poderia gerar tensões entre as gerações mais jovens e mais velhas. As gerações mais jovens, que tradicionalmente assumem maior responsabilidade à medida que seus pais envelhecem, podem se sentir limitadas em sua autonomia, uma vez que os membros mais velhos da família continuariam ativos por muito mais tempo. A convivência prolongada de gerações mais velhas poderia retardar a transição de poder e autoridade dentro da família, com os mais jovens demorando muito mais para assumir papéis de liderança ou tomar decisões sobre o rumo da família. Por outro lado, a presença de avós e bisavós por várias gerações também poderia fortalecer os laços intergeracionais, criando uma rede de suporte emocional e financeiro muito mais estável e duradoura. Avós e bisavós poderiam desempenhar papéis mais ativos na criação dos filhos e netos, permitindo que as gerações mais jovens se concentrem em outras atividades, como trabalho ou estudo, sabendo que seus filhos têm apoio familiar garantido. Esse aumento no suporte familiar poderia resultar em uma maior coesão familiar, onde o cuidado e o aconselhamento se estenderiam por gerações. As novas responsabilidades parentais. A longevidade extrema também levantaria questões sobre a criação de filhos. Em uma vida mais longa, os indivíduos poderiam optar por ter filhos em idades muito mais avançadas do que atualmente, estendendo seu tempo reprodutivo por séculos. Isso poderia resultar em uma reorganização dos papéis tradicionais de maternidade e paternidade, onde as pessoas escolhem ter filhos ao longo de muitos séculos em diferentes fases de suas vidas. A noção de família jovem seria substituída por um conceito muito mais flexível e adaptável, com pais tendo filhos com muito mais frequência ao longo de suas vidas longas. No entanto, essa nova estrutura também poderia trazer desafios emocionais e práticos.
A criação de filhos é muitas vezes vista como uma fase intensa e temporária da vida. Em um mundo de longevidade extrema, onde os pais poderiam ter filhos em diferentes pontos de sua vida por centenas de anos, a criação de uma família poderia se tornar uma constante em vez de uma fase de vida. Isso levantaria a questão de como os pais gerenciariam suas responsabilidades parentais ao longo de uma vida prolongada, equilibrando a criação de filhos com outras atividades de longo prazo, como carreiras ou projetos pessoais. Além disso, os próprios filhos podem enfrentar dilemas sobre como lidar com a convivência contínua com pais e avós que não envelhecem ou morrem no ritmo a que estamos acostumados. A convivência prolongada com pais por séculos pode gerar tanto benefícios quanto pressões emocionais. A presença constante de figuras parentais pode ser reconfortante, mas também pode limitar a sensação de autonomia e independência dos descendentes, que podem se sentir sempre sob a sombra dos mais velhos. Novos formatos de família. À medida que as gerações convivem por mais tempo, também surgiria a possibilidade de novos formatos familiares. A longevidade extrema pode redefinir o conceito de família, com as famílias tradicionais sendo substituídas por estruturas familiares mais amplas e diversificadas. Indivíduos que vivem por centenas de anos poderiam escolher formar múltiplas famílias ao longo de sua vida, resultando em árvores genealógicas complexas e ramificadas. A longevidade também poderia levar a uma nova flexibilidade nos arranjos familiares, com indivíduos formando famílias compostas por vínculos emocionais, econômicos ou sociais, em vez de apenas laços de sangue. Com a vida prolongada, as pessoas poderiam escolher diferentes formatos de convivência ao longo do tempo, formando grupos de suporte com amigos e parceiros que compartilham objetivos e interesses, criando uma nova definição de família para a sociedade do futuro. Esses novos formatos de família podem incluir arranjos intergeracionais, onde várias gerações moram juntas por longos períodos de tempo, mas também famílias compostas por indivíduos de diferentes idades e origens, sem os laços tradicionais de parentesco. Em um mundo de longevidade extrema, as pessoas podem se sentir mais inclinadas a construir novos tipos de conexões e redes de apoio ao longo de suas vidas prolongadas, criando uma diversidade de modelos familiares. As implicações emocionais e psicológicas. A longevidade extrema também afetaria as relações emocionais dentro da família. Com várias gerações convivendo juntas por séculos, as relações podem se aprofundar de maneiras inéditas, mas também podem trazer novos desafios emocionais. O que significa manter um relacionamento por centenas de anos com pais, avós, cônjuges e filhos? As relações familiares tendem a ser moldadas por uma mistura de amor, responsabilidade e respeito, mas essas dinâmicas podem mudar quando o tempo não é mais um fator limitante. Em uma vida prolongada, as pessoas podem passar por fases de transformação emocional, onde as expectativas e necessidades em relação às suas famílias mudam. A convivência prolongada pode levar à fadiga emocional, especialmente em casos de famílias que mantêm uma estrutura rígida de papéis por muito tempo. Por outro lado, a longevidade pode permitir a cura de conflitos familiares e o aprofundamento de laços afetivos ao longo do tempo, com gerações trabalhando juntas para resolver questões que antes eram limitadas pela finitude da vida.